abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, queridos, Colossenses 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. E no capítulo 2, o versículo 6 e o versículo 7, vamos ler juntos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar, queridos. Ó Deus eterno, nós rendemos glórias ao Teu nome, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pela direção do Senhor sobre a nossa vida. Agradecemos por tudo quanto já fizemos aqui nesse tempo reservado para celebração do amor, da glória do Senhor, para Te adorarmos. E pedimos agora, ó Pai, no nome de Jesus, que pela iluminação do Teu Espírito Santo, ao meditarmos na Tua palavra, essa palavra venha de encontro àquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. O Senhor sabe o que precisamos ouvir hoje. Coloca na minha boca as palavras do Senhor. Simplesmente usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para que a graça, para que o cuidado do Senhor seja renovado sobre a vida de todo o povo de Deus, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós lemos aqui Colossenses 4 versículos apenas, daquilo que nós julgamos ser o cerne daquilo que o apóstolo Paulo quer escrever para aquela igreja de Colossos. Colossos era uma cidade muito importante, e Colossos se encontra na Turquia, a aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso, mais no litoral, bem próximo de Laodiceia, onde nós temos ali uma das cartas do Apocalipse endereçadas à igreja de Laodiceia. Eles viviam bem próximos ali. E a igreja de Colossos era uma cidade muito importante no Império Romano, porque Colossos, ela produzia uma lã especial que não era encontrada em qualquer lugar e se tornou um lugar de grande poder econômico. Mais do que isso, a cidade de Colossos era uma cidade extremamente religiosa. O sincretismo religioso naquela cidade era muito grande. Ali se adoravam alguns deuses, por exemplo, a deusa Cibele, que era a deusa da fertilidade. Se adorava ali também Ísis, a mãe divina. Se adorava ali um deus chamado Men-Aceno, que significa o Deus Altíssimo, que para eles era o Deus principal, ou usando o termo que nós usamos hoje, o padroeiro daquela cidade. E além disso, dessa miscigenação de religiosidade, ainda haviam os judeus. Aproximadamente 10.000 judeus moravam naquele lugar, e eles levaram para aquele lugar todo o conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, mas com o tempo começaram a misturar o judaísmo com essas religiões. E aqueles que não misturavam o judaísmo com essas religiões, eles eram extremamente legalistas. E enquanto essa cidade vivia esse alvoroço religioso, então a igreja
inicia ali na cidade de Colossos, através de Epáfras. Paulo nunca esteve em Colossos. Paulo ouve falar dos irmãos daquela igreja, e Epáfras então começa um trabalho e ali nasce uma igreja. A partir disso, queridos, essa igreja, como nós lemos na carta toda, é uma igreja que de fato olha para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o apóstolo Paulo vem reafirmar que só faz sentido a nossa fé quando a nossa fé está centrada em Jesus Cristo. Portanto, em todo esse livro, nos 4 capítulos de Colossenses, nós vamos encontrar várias vezes, no versículo 2 nós lemos: fiéis irmãos em Cristo. No versículo 6 do capítulo 2, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E o versículo 7 começa dizendo: nele radicados, nele edificados e confirmados. É sempre em Jesus, é no Senhor Jesus, é através do Senhor Jesus. Jesus é o centro da fé. E queridos, como nós precisamos recuperar essa visão cristocêntrica da igreja. Hoje, infelizmente, queridos, nós encontramos muito culto às pessoas famosas, no contexto religioso, no contexto evangélico, inclusive. Algumas igrejas chegam ao ponto de que, junto com o nome da igreja, na frente da igreja, coloca lá a fotografia do seu líder, para que todos possam olhar, para que possam de alguma forma reverenciar o seu líder. E de repente, queridos, Cristo vai tomando simplesmente um lugarzinho na igreja que não é o central. A igreja começa a existir por muitas outras razões, mas não apenas por Cristo Jesus. Tanto é que quando o Senhor Jesus envia no Apocalipse aquelas cartas às igrejas, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entro. O que Jesus estava dizendo ali é que ele estava do lado de fora da igreja, porque ele tinha vivido uma vida autônoma de tal forma que já não tinha Cristo. E então Paulo, queridos, vai trabalhar isso com aquela igreja, para que no meio de tanta religiosidade, tanto sincretismo religioso, tanta confusão mental em relação ao fato de conhecer ao Senhor Jesus ou não, as pessoas estivessem conscientes de que a vida espiritual de qualquer um de nós deve estar centralizada em Cristo Jesus. Daí, queridos, nós olhamos para esse texto, os 2 primeiros versículos de Colossenses, aos Colossenses, e nós pensamos que a igreja do Senhor Jesus, o desafio de sermos igreja, para não corrermos o risco de deixarmos de ser igreja, para ser apenas uma associação de pessoas que tem algum fim único. O apóstolo Paulo nos ensina algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. O desafio de ser igreja, o que nos torna igreja? Em primeiro lugar, queridos, nós vemos que, conforme o ensino de Paulo, a igreja, ela é apostólica. Ela é apostólica. Em que sentido que essa igreja ela é apostólica? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ela é apostólica no sentido de que a vida espiritual, a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus tem um fundamento, que é exatamente aquilo que é ensinado por Jesus Cristo e pelos apóstolos, como o apóstolo Paulo diz aqui. É uma igreja apostólica no sentido de que nós não reconhecemos nenhuma autoridade posterior às escrituras registradas, reveladas em Apocalipse,
para nortear a igreja com uma nova doutrina, com um novo ensinamento que não confira com a palavra de Deus. Ser igreja é ser uma igreja apostólica no sentido de reconhecermos a autoridade das Escrituras. Escrituras essas que o Senhor, pela sua providência, permitiu que chegassem até nós, especialmente pela autoridade daqueles apóstolos que viveram, caminharam com Jesus e receberam do Senhor a revelação da vontade de Deus. Portanto, queridos, nós precisamos lembrar sempre disso. A igreja precisa ser fundamentada e firmada no ensino dos apóstolos. Segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Uma igreja só é igreja quando ela procura descobrir qual é a vontade de Deus. Perceber qual é o direcionamento de Deus para a nossa vida. É claro, queridos, que nós temos os nossos gostos diferentes. Temos aquilo que gostamos mais, que preferimos mais. Por exemplo, na questão da música. Alguns preferem mais o louvor, outros preferem mais a música coral, os hinos mais clássicos, mais tradicionais. E nós podemos até ter liberdade de preferência em algumas coisas. Porém, a igreja existe para manifestar não as nossas preferências, mas para manifestar a vontade de Deus revelada na sua palavra. A vontade de Deus ensinada nas Escrituras, para que nós tenhamos então o discernimento do querer de Deus, para que nós tenhamos percepção da boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a vida desta igreja? Qual é a vontade de Deus para esta cidade? Para sermos igreja, precisamos estar comprometidos com a vontade do Senhor. Não a nossa, mas a vontade do Senhor. A oração de Jesus Cristo no Getsêmani: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu desejas. Ser igreja, queridos, é ter essa disposição de andar segundo a vontade do Senhor. Terceiro lugar, para sermos igreja, o apóstolo Paulo vai dizer, é Paulo, apóstolo de... é por vontade de Deus. Mas junto com Paulo, diz que há um co-escritor, ou pelo menos um outro destinatário junto com Paulo. É o irmão Timóteo. É o irmão Timóteo. Eu estive essa semana na casa do Fredson e ele perguntou, pastor, por que lá na igreja, em algumas igrejas, tratam muitos outros como irmão, e lá na nossa igreja eu não vejo muito isso. Eu disse para ele, essa é uma questão de costume, cada igreja tem um costume, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. Fazemos parte da família da fé. Fazemos parte de uma mesma comunidade. Se por um lado a igreja olha para cima e procura conhecer a vontade de Deus e o querer de Deus, por outro lado, nós não podemos deixar de olhar para os lados e ver quem está ao nosso lado. E é quem está aqui conosco. Conhecermos uns aos outros, assistirmos uns aos outros, abençoarmos uns aos outros, a ser sustento e encorajamento, ser instrumento nas mãos de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas. É a comunidade dos irmãos. A comunidade daqueles que têm os mesmos propósitos, que têm as mesmas intenções, de viverem de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado, para que a gente juntos conheçamos a vontade de Deus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que olha para o alto, mas é uma igreja também que olha para os lados. E aí, queridos, nós não podemos nos esquecer de que nós somos uma comunidade de pecadores salvos por Cristo Jesus,
E precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros e nos dispormos a assistirmos. O texto continua dizendo que o Senhor Jesus é uma igreja, e é interessante que nos diz aqui, não é uma igreja santa, é uma igreja cheia de santos. E quando o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é uma igreja cheia de santos, ele está se referindo a nós, ao povo que faz parte da igreja. Nós temos por tendência e por costume chamar esse local, esse templo de igreja. Onde você vai? Vou na igreja. E às vezes nós podemos confundir lugar com existência. O templo é o lugar onde a igreja se reúne. O templo, o espaço físico, são dependências que nós temos para que a igreja possa se reunir. Mas no dia que esse lugar não for mais espaço aproveitado para adoração a Deus, esse lugar deixa de ser igreja. Agora, por outro lado, nós podemos ficar sem esse espaço e continuarmos sendo igrejas, porque a igreja é o povo de Deus. São aqueles que foram chamados, escolhidos, separados para servir ao Senhor, para andar na presença do Senhor, para viver segundo os seus propósitos. Porque nós fomos comprados por preço, e agora comprados por preço, justificados por Cristo Jesus, declarados justos diante de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu escrevo para aqueles santos irmãos que se encontram em Colossos. A igreja, queridos, ainda que usar esse termo santos não significa perfeitos, é bom lembrarmos disso. Somos santos porque fomos declarados justos diante de Deus, aceitos por Deus, na própria justiça de Jesus Cristo. Mas isso não significa que nós sejamos perfeitos. Esse ser santos aqui tem muito mais a ver com uma identidade daquilo que somos, do que com o que necessariamente fazemos. E como santos, lutamos contra o pecado. E queremos viver cada vez mais de conformidade com a santidade do próprio Deus. Mas, queridos, o texto continua dizendo: eu escrevo aos santos de Colossos, mas eu escrevo também aos fiéis de Colossos. Eu escrevo aos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Gente que é fiel ao Senhor Jesus. E pessoas que, encontrando-se ou tendo sido salvos em Cristo Jesus, mantêm o compromisso, mantêm a disposição de andar sempre segundo a vontade do Senhor Jesus. Não se trata aqui de pessoas que apenas conhecem a Jesus no seu intelecto, no seu entendimento, mas gente que, para manter a sua fidelidade, estavam dispostos, inclusive, a perder a própria vida. Naquele tempo, queridos, sem dúvida alguma, era um tempo de grande perseguição, era um tempo de grandes lutas. Era um tempo em que, para se dizer que era cristão de fato, se pagava um preço muito alto. E aqueles irmãos são tidos por Paulo como aqueles que são fiéis irmãos em Cristo Jesus. Não apenas irmãos, mas irmãos fiéis, irmãos dignos de confiança, gente de palavra, gente que não apenas experimentava a fidelidade de Deus, mas também se manifestavam fiéis àquelas pessoas com quem eles se reuniam. E por fim, queridos, diz que essa igreja
É a igreja que é santa, que é fiel em Cristo e que se encontra em Colossenses. É interessante que esse versículo, essa introdução de Paulo, ela termina dizendo aos santos e fiéis que estão em Cristo e em Colossos. É muito interessante isso. Porque Paulo diz, ao mesmo tempo que nós estamos em Cristo, nós estamos em Colossos. Da mesma forma como nós estamos em Cristo e estamos em Botucatu. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não temos como separar a nossa vida com Cristo, essa espiritualidade, essa confiança, essa fé que nós temos, da realidade diária que nós vivemos na terra, no mundo, à procura dos nossos interesses pessoais legítimos, e que em Botucatu, assim como em Colossos, nós vivemos, nós existimos e nós andamos sempre em Cristo Jesus. Somos a comunidade do céu e somos a comunidade da terra. Somos a comunidade de Jesus, mas somos também a comunidade que se encontra num determinado endereço, que tem CEP, que tem número, que tem telefone, que tem e-mail, que tem um endereço e uma identidade de localização. Nós, individualmente, estando em Cristo Jesus, não deixamos de estar em Botucatu. Isso, queridos, é importante para que nós percebamos os propósitos de Deus para a nossa própria vida. Ele não deseja apenas que nós estejamos nele, em Cristo, mas que, estando em Botucatu ou em qualquer outro lugar, nós nos disponhamos a refletir a luz daquele que diz, eu sou a luz do mundo. Para que a gente possa dar água, a água viva que mata a sede, daquele que diz, eu sou a água da vida que mata a sede. Dar pão, daquele que diz, eu sou o pão da vida. E nós precisamos ser esta igreja, esta comunidade, que vive em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo vive em Botucatu ou em qualquer outro lugar. Não é uma espiritualidade platônica do mundo das ideias, não é uma espiritualidade do sentimento, não é uma espiritualidade do, nossa, que culto, até arrepiei. Podemos até arrepiar, não tem problema. Mas não é uma espiritualidade focada nas emoções. É uma espiritualidade focada com o pé no chão. Temos endereço, temos compromissos, temos que trabalhar, temos conta para pagar, temos pessoas para encontrar, temos relacionamentos para cuidar. E nesse contexto real e concreto, nós estamos em Cristo Jesus. Portanto, não tem como separar a nossa vida com Deus do que eu vivo aqui dentro, do que eu vivo lá fora. Não, eu entro lá na igreja, eu chego, eu peço perdão a Deus por todos os meus pecados e Deus me perdoa, e isso é verdade. Mas isto não nos autoriza a sairmos daquela porta para fora e dizer, agora eu vivo de qualquer jeito, porque eu vivo em Cristo e em Botucatu. Da mesma forma, não há uma identidade daqueles que estão só em Cristo ou daqueles que estão só em Botucatu. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Sempre esses dois aspectos. Estamos no mundo, ainda que não sejamos do mundo, mas estamos aqui para podermos refletir a glória do Senhor. E como o apóstolo Paulo termina essa carta, ele termina a carta desejando que aquele povo fosse abençoado. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Graça e paz. Como precisamos de graça e como precisamos de paz. E isto da parte de Deus. Vivemos num mundo cruel, vivemos num mundo violento,
Vivemos num mundo competitivo. Vivemos num mundo em que as pessoas procuram, para se dar bem, muitas vezes, passar por cima dos outros. Competitividade. Mas um mundo onde nós não encontramos graça nos relacionamentos. Vivemos num mundo extremamente violento. Ligamos a televisão, notícias de violência de todos os lados, cidades pequenas, cidades grandes, violência de todo tipo, pais contra filhos, filhos contra pais, e o amor vai se apagando de todos. Mas o apóstolo Paulo diz: o que eu desejo é a paz da parte de Deus, nosso Pai, uma paz que não depende necessariamente de circunstâncias, quando nós podemos ter a experiência de paz, inclusive no meio da guerra. Uma paz que não se submete à condição daquilo que nós vivemos. E nessa bênção do apóstolo Paulo, nesse shalom, nessa paz de Paulo, nessa graça de Paulo, nós vemos aqui a expressão da amizade de Deus a nós, através de Cristo Jesus. O desejo do Senhor, para que nós sejamos consolados na tristeza, para que nós sejamos encorajados no medo, para que nós sejamos fortes no dia da fraqueza, e que nós tenhamos ousadia no momento de covardia e no momento de tribulação. Então, queridos, que nós possamos de fato viver essa experiência de sermos igreja, na perspectiva daquilo que o apóstolo Paulo nos instrui e nos ensina. Por que que Paulo fala isso? Isso tem a ver com o capítulo 2, versículo 6. Assim como nós recebemos a Jesus, ou seja, Paulo está dizendo, assim como nós tivemos aquela primeira experiência com Jesus, da mesma forma, nós devemos andar nele. Nós devemos caminhar com Jesus. Nós devemos fazer que a nossa vida, em todos os aspectos, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, possa refletir esse nosso caminhar, esse nosso andar em Cristo Jesus. Que Deus, portanto, queridos, nos abençoe e que Deus nos faça com que nós possamos crescer em ações de graças e que a nossa caminhada com Jesus seja uma caminhada que de fato faça diferença nessa cidade, porque nós não apenas estamos em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós também estamos em um lugar específico, no nosso caso, em Botucatu. E estando nesse lugar, estando nessa cidade e em Cristo Jesus, o desafio para que de fato vivamos no centro da vontade do Senhor. O meu desejo como pastor dessa igreja é que esta igreja faça diferença, por causa do nosso andar com Jesus, pelo fato de permanecermos em Cristo Jesus, para que a luz do Evangelho, a graça do nosso Senhor, sejam abundantes no nosso meio. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Nós vamos orar, vamos impetrar a bênção e depois eu gostaria de passar alguns recados aos irmãos. Deus eterno, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, ó Deus, porque podemos fazer parte e sermos igreja. Não nos referimos apenas, ó Deus, a uma igreja específica, mas a igreja do Senhor Jesus. A igreja espalhada por toda a face da terra. Aos irmãos nos lugares mais longínquos, adorando ao Senhor de forma diferente de como nós adoramos, servindo ao Senhor em outras circunstâncias. Irmãos nossos que vivem momentos de grande tribulação,
pois são ameaçados na sua própria vida por causa do nome de Jesus. E nós te louvamos porque fazemos parte dessa igreja. E fazendo parte, sendo esta igreja, nós queremos manifestar a glória do Senhor. Queremos manifestar a luz do Senhor. Queremos fazer diferença no meio daqueles que convivem conosco. Fazer diferença no lugar onde nós trabalhamos. Fazer diferença na nossa casa, com a nossa família, com os nossos parentes. Fazer diferença, ó Deus, no clube, para o nosso lazer, no jogo de futebol. Fazer diferença, ó Deus, em conectar nos sites da internet, quaisquer que sejam eles. Fazer diferença, ó Deus, com tudo que somos e tudo que fazemos. Não queremos estar em Cristo Jesus, mas separados da realidade do nosso dia a dia. Queremos andar na Tua presença em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Reconhecemos, ó Deus, que não somos capazes por nós mesmos de assim vivermos, mas pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes sobre o Teu povo. Ó Deus, como precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Graça que sustenta, graça que fortalece, graça que mostra o caminho certo, graça que dá sabedoria para tomar decisões, graça para falar a palavra certa, graça, ó Deus, para andar diante do Senhor, sendo aprovados pelo Senhor, e paz para podermos enfrentar todas as situações, todas e quaisquer situações da nossa vida, para enfrentarmos aquelas situações boas, agradáveis, que nós sempre sonhamos e desejamos, mas também a paz do Senhor nos momentos de tribulação e nos momentos de dificuldade. Que a presença do Senhor se manifeste no nosso meio, que a glória do Senhor encha a nossa vida, encha esse lugar de tal forma que ao reunirmos como família da fé, como irmãos em Cristo Jesus, nós possamos de fato ter essa experiência da presença do Senhor, do caminhar do Senhor no nosso meio. Dirige a nossa vida, dá-nos uma semana abençoada, cuida do Teu povo onde quer que eles estiverem, e que cada vez mais, ó Deus, a bênção do Senhor seja abundante na nossa vida, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e que o consolo e a direção do Espírito Santo repouse sobre você e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos, por alguns instantes. O coral vai cantar quarta estrofes, nós cantaremos com eles, obedecendo a nossa regente aqui. Obrigado.
Nós queremos apenas lembrar do nosso culto de quinta-feira. Por favor, venha, é um convite, mas um convite assim bem insistente. Venha, é Dia Nacional de Ação de Graças, de expressar a nossa gratidão a Deus. Pense em quantas bênçãos você recebeu do Senhor esse ano e venha para agradecer. As caixinhas aí para distribuirmos é a forma como nós escolhemos esse ano para dizer que nós reconhecemos que Deus foi bondoso. E nós teremos inclusive a transmissão do culto ao vivo pela internet através do nosso site. Então, se alguém quiser falar para alguém desse culto, nós teremos a transmissão também. Nós tivemos a nossa assembleia para eleição de 3 diáconos. Tivemos 53 votantes, 53 membros da igreja votaram, e nós comunicamos aos irmãos, à igreja, que os 3 candidatos foram eleitos. Então foram eleitos o Admilson, o Henrique e o Vitor, regularmente eleitos, e depois nós vamos marcar a ordenação e a instalação desses queridos, e desde já nós agradecemos ao Senhor pela vida desses amados. Queremos lembrar a todos, especialmente os nossos visitantes, para não ir embora rapidinho, que nós temos ali suco, café e mais algumas coisinhas ali para a gente poder ter um tempo a mais, um tempo extra para ficarmos juntos. E não se esqueça do sabão Paradise, né? Aquele que limpa e rende mais. Sabão Paradise limpa e rende mais. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana cheia da graça e da paz do Senhor Jesus.